Olá, amigos do Estudo do ESD, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estaremos dando continuidade ao tomo único complementar, no módulo terceiro, que trata do fenômeno da intercomunicação mediúnica, mais especificamente o roteiro 5, que fala sobre as evocações e as comunicações espontâneas dos espíritos. Então, o objetivo da aula de hoje nada mais é do que trazer de uma forma resumida a questão das diferenças entre a evocação e a manifestação espontânea dos espíritos e qual é a mais utilizada hoje em dia. Lembrando que estes capítulos do estudo do ESD está sendo uma introdução para o estudo da mediunidade. Então, aqueles que desejarem se aprofundar sobre o assunto mediúnico, poderá então, posteriormente, fazer os programas indicados pela Federação Espírita Brasileira, que tem o programa 1 e 2 da mediunidade, e o estudo do livro dos médiuns, que nós, inclusive, temos no nosso canal Mediunicamente. As aulas iniciais estarão sendo gravadas logo em breve e aí vocês poderão acompanhar esse estudo desde o início. Então, dando início ao nosso texto, os subsídios, ele fala o seguinte: que os espíritos eles podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Então, há pessoas que pensam que, pelo simples fato de hoje não ser mais indicado realizar as evocações, se deve abster de qualquer tipo de evocação. E não é bem isso o que é recomendado. O que nós recomendamos é que deixemos sim os espíritos virem espontaneamente e trazer suas comunicações para poderem ser atendidos, ou então trazerem esclarecimentos, instruções, mas isso não nos detém de que nós evoquemos no sentido de fazer uma prece, uma rogativa aos espíritos superiores, aos espíritos assistentes e diretores das atividades no centro espírita, para que eles venham em nosso auxílio, nos assistir durante aquela reunião. Então, em torno de nós sempre há espíritos, né? Sempre há uma assembleia a nos acompanhar, tanto dentro da casa espírita como fora, no nosso dia a dia. Mas aí não quer dizer que é pelo fato deles estarem presentes que nós os estaremos chamando, né? Evocando. O que nós devemos sim é sempre manter um padrão de pensamento e de atitudes positivas, de forma que se afinem conosco aqueles espíritos que serão melhores companhias para nós. Então, há duas maneiras de operar, né? Tem as vantagens e nenhuma desvantagem haveria de uma ou de outra se não excluísse alguma totalmente. Então, ele fala que as comunicações espontâneas nenhum inconveniente apresentam, quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então, a partir do momento que a gente deixa essas comunicações espontâneas, não quer dizer que, por esse simples fato, a reunião vai se tornar algo desorganizado, indisciplinado, não. Lembrando que os espíritos que direcionam, né, os trabalhos na casa, eles estão controlando tudo isso, inclusive quem virá dar comunicação. É quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Essa é uma grande desvantagem da questão das evocações, porque há pessoas que já estão interessadas, ou determinado grupo já está interessado em fazer uma evocação a tal espírito,
E não quer dizer que esse espírito esteja em condições de se fazer presente. E é aí que muitas vezes ocorrem os processos de mistificação, em que vem um espírito embusteiro, né, se apresentar com o nome daquele que está sendo evocado e pode estar sim forjando toda uma situação ao qual, quando os médiuns não estão bem preparados, não têm estudo, não têm conhecimento, eles caem facilmente nessa armadilha. Sabemos que o desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhe são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais, que a tornam impossível ao principiante. Aqui nós temos duas questões. Tanto a questão do espírito que não se pode apresentar naquele momento, ou porque ele está numa situação ainda muito difícil no mundo espiritual, em que não seria salutar para ele estar se apresentando neste momento, até mesmo porque ele pode estar vendo parentes, familiares que lhe são muito caros e que ele ficaria muito abalado emocionalmente ao ver essa pessoa. Às vezes eles estão sendo atendidos nas colônias, nos hospitais, então ele ainda não está em condições de se comunicar. Há N fatores que podem influenciar para que esse espírito não se apresente. Isso é uma questão. E a outra questão é que muitas vezes o médium, principalmente quando ele é iniciante, ele pode não estar em condições ainda de receber aquele espírito, seja ele do ponto de vista superior como um espírito imperfeito. Então, o médium, ele passa também por todo um preparo, não somente na questão do estudo, do aprofundamento do assunto, para que ele conheça bem o seu instrumento mediúnico, como também há um preparo físico mesmo do seu aparelho mediúnico. Então, esses espíritos que são assistentes da reunião mediúnica, eles também auxiliam aos médiuns principiantes para que eles vão se preparando aos poucos, tornando o seu aparelho mediúnico disponível aos poucos para essa comunicação mediúnica. Então, não deve haver impaciência, não deve haver qualquer tipo de grandes expectativas desse médium iniciante. E a gente sabe, né, que há uma certa ansiedade quando se começa a participar das reuniões mediúnicas, que o médium ele deseja, já desde a primeira reunião, já deseja estar dando comunicação, e não quer dizer que porque ele já está estudando isso irá ocorrer, né? Eu mesma, particularmente, eu já estava estudando há muito tempo e só vim dar minha primeira comunicação dentro de uma reunião mediúnica depois de muito tempo de reunião. Então, eu às vezes sentia que o espírito estava próximo a mim, eu às vezes o sentia passando pela sala, sentia onde é que ele estava, localizado naquele ambiente, até recebia alguma mensagem, mas eu não conseguia expô-la realmente, né, extravasá-la. Então, o médium, ele deve se colocar realmente numa posição humilde, de aprendiz, de observador, para que quando ele venha dar a comunicação mediúnica, ele já esteja realmente preparado para isso. Porque há muitas vezes também dificuldades materiais que afetam esse médium principiante. É muito interessante porque ocorre, inclusive, que aconteceu comigo, das vezes os espíritos assistentes daquela sessão, eles virem até o médium lhe aplicar passes para auxiliar no desbloqueio desses centros de força, para que esse médium possa, a partir daí, começar realmente a receber as comunicações.
Então, eu até dizia, a grosso modo, que eu sentia como que se uma tampa no meu chakra coronário estivesse se abrindo. E isso permitia com que as antenas, né, ficassem conectadas com o plano espiritual. E aí, só depois de um bom tempo foi que realmente, de uma forma muito natural, a comunicação chegou. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Então, como eu já falei em outras oportunidades, essa afinidade ela não é feita ali na reunião mediúnica. Tanto é assim que há médiuns que 2 dias, 3 dias antes já começam a sentir um determinado mal-estar, às vezes já por essa relação de afinidade fluídica que começa a ser criada para que no dia da reunião mediúnica possa ser feita, né, esse estabelecimento da relação da mediunidade. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido, porque também às vezes acontece dele realmente estar ali presente, mas a própria espiritualidade que está assistindo não permite que ele se comunique, por algum motivo que eles é que sabem melhor do que a gente, né? Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser que com esse as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe volte o encarnado. Então, às vezes, a gente deseja que aquele parente querido da gente venha através de nós, trazer uma comunicação, e nem sempre isso acontece. Muitas vezes ele vem através de outro médium, inclusive às vezes que a gente nem tem tanta afinidade, mas ele vem através daquele médium. Por quê? Porque ele estava melhor preparado para aquela comunicação do que nós. Isso não depende da gente tão totalmente, né? Então existem coisas além da nossa vontade. Então, às vezes eu tenho estudo, eu já sou médium, já realiza outras comunicações mediúnicas de outros espíritos, mas aquele espírito que é o nosso parente não conseguiu vir através de nós, né? Ele se utilizou de outro instrumento, de outro intermediário. Isso acontece. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento de sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Então, nada de ficar, né, com mesquinharia, com picuinha. É, tem pessoas que parece que têm raiva, têm ciúme, têm inveja. Ai, eu não acredito que aquele espírito veio através dessa pessoa. O que é que essa pessoa tem que eu não tenho, que veio através dela e não veio através de mim, né? Então, deixemos de lado qualquer tipo, não vou nem dizer de comentário, porque a gente nem expõe com a boca, né, de forma articulada. Mas o nosso pensamento, ele é cruel. Então, cuidado com o que a gente pensa, porque não é esse tipo de pensamento e de atitude que nos irá fazer evoluir. Pelo contrário, muito mais facilmente a gente vai entrar num processo de obsessão, né? Quando eles identificarem de que a gente tem, né, esse tipo de afinidade negativa. Manifestações dos espíritos nos grupos mediúnicos. Nas reuniões mediúnicas usuais nas casas espíritas, os espíritos se manifestam de forma espontânea, é o que é realizado atualmente, segundo o planejamento estipulado pela direção espiritual do grupo mediúnico. Então é muito interessante porque é essa diretoria espiritual, digamos assim, eles organizam os trabalhos de tal forma que muitas vezes
trabalho ele segue uma linha de que a gente vai vendo que em determinada semana, às vezes são atendidos espíritos suicidas, aí na semana seguinte, pessoas que passaram pelo processo da escravidão, aí em outra semana, vem pessoas que sofreram acidentes. Então é muito interessante como o trabalho ele é todo organizado do ponto de vista espiritual. E é claro, é óbvio que a casa ela precisa estar preparada para esse trabalho, né? E tudo depende do ambiente que é criado, das pessoas que fazem parte também desse trabalho, porque há também sim a influência moral dos médiuns. No entanto, é comum evocar a assistência dos benfeitores espirituais. Isso não há problema nenhum, os quais revelam a sua presença por meio de mensagens consoladoras e esclarecedoras. Muitas vezes eles trazem mesmo essa mensagem de forma psicofônica ou psicográfica, no início ou ao final da reunião, como também pode se abster de estar trazendo a comunicação, mas eles estão ali presentes, organizando, disciplinando e assistindo tudo. Deixar a manifestação dos espíritos comunicantes a critério da direção espiritual indica um comportamento prudente, evitando a ocorrências de certos inconvenientes, tais como o espírito que não pode ou não deve se manifestar, né? Que quando a gente o evoca, meio que está provocando uma situação, está gerando uma pressão sobre aquele espírito. Estimular direta ou indiretamente a provocação de um fenômeno mediúnico, que muitas vezes nem deveria ocorrer, sem maior finalidade. E isso é o pior de tudo, quando não houver uma finalidade realmente útil e instrutiva para tal. E Emmanuel nos esclarece de que nas reuniões doutrinárias, mediúnicas, acima de todas as expressões fenomênicas, devem prevalecer a sinceridade e a aplicação individuais, ou seja, cada um deve fazer sua parte. No estudo das leis morais que regem o intercâmbio entre o planeta e as esferas do invisível. Olhem aqui Emmanuel falando da importância do estudo. Essa aplicação individual do conhecimento das leis morais, ele está exatamente enaltecendo a importância do estudo, que isso é pessoal e intransferível. Então, não quer dizer, porque fulano de tal estuda, quer dizer que a reunião mediúnica vai ser um êxito. Não, depende de todos, né? Cada um é uma peça fundamental e importante para o êxito dos trabalhos. De modo algum se deverá provocar as manifestações mediúnicas, cuja legitimidade reside nas suas características de espontaneidade. Ou seja, quando você não está gerando expectativa, nem pressão sobre determinado espírito ou tipo de espírito, né, categoria de espírito, eles vêm espontaneamente, de acordo com a organização da assistência espiritual. Mesmo porque o programa espiritual das sessões está com os mentores que as orientam do plano invisível, exigindo-se de cada estudioso a mais elevada porcentagem de esforço próprio na aquisição de conhecimento, porquanto o plano espiritual distribuirá sempre de acordo com as necessidades e os méritos de cada um. Olha só! Então, muitas vezes, aquele médium que está recebendo aquela comunicação é porque ele está sendo o mais bem preparado naquele momento para aquele tipo de comunicação, para receber aquele determinado espírito. Muitas vezes, digamos assim, se a minha mediunidade ela é consciente e a mediunidade do meu colega ela é inconsciente, e é um espírito muito agressivo, é um espírito muito violento que está presente em zonas extremamente infelizes e pode ocorrer de deixar muitos miasmas no médium, principalmente se ele for consciente, porque a pessoa fica ainda com toda aquela carga emocional que aquele espírito trouxe. Então, mais
vale que ele vem através de um médium inconsciente. E às vezes acaba ocorrendo isso, vem através daquele médium inconsciente que quando ele sai do transe mediúnico, ele não se lembra de nada. E aí a sua carga de miasmas, ela é mais facilmente dissipada, né? Até pelo fato dele não estar recordando bem como foi todo o processo de comunicação. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoísticas da terra, ou com as suas injustificáveis inquietações. Foi o que eu falei, né? De às vezes a pessoa estar ali na expectativa, por que aquele espírito veio através do outro e não através de mim? Este benfeitor não aconselha a evocação direta e pessoal de espíritos nas reuniões mediúnicas em caso algum. Justifica esta assertiva explicando assim: se essa evocação é passível ao êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no ponto de vista do plano espiritual. Então, a espiritualidade é que vai ver se é possível ou não. Daí a necessidade de sermos espontâneos, ou seja, que a gente esteja preparado, né? Porquanto, no complexo de fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. Muitas vezes esses espíritos eles estão exercitando a nossa paciência, a nossa perseverança, vendo até que ponto a gente realmente tem humildade para se conduzir por longo período no trabalho sincero, nos estudos, no trabalho sério, instrutivo, útil. E aí a gente vai angariando méritos para trazer comunicações de espíritos bem elevados. O estudioso bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Ou seja, se é uma pessoa que ela é estudiosa, mas ela tem o seu ego muito facilmente inflado, pode ter certeza que muitas vezes a espiritualidade irá se abster de enviar espíritos muito elevados através dela, para que ela não fique com o seu ego mais inflado ainda, mais insuflado ainda. Então, tudo vem de acordo, né? De acordo com o nosso mérito, de acordo com a nossa condição, de acordo até mesmo da nossa condição naquele dia da reunião. Às vezes a gente está muito cansado, a gente às vezes teve um dia muito atribulado, não está tendo uma concentração adequada, e aí esse espírito não vem através da gente. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador. Então a gente tem que se lembrar que Kardec estava ainda tomando corpo, dando corpo à doutrina espírita. Então, ele evocava os espíritos que já se faziam presentes nessas reuniões de instrução, para que, sempre em dia marcado, com hora marcada, né, eles se faziam presentes para trazer essa comunicação que iria depois fazer parte desse corpo da doutrina. Então, é diferente, né? Hoje, as reuniões, elas atendem muito mais ao atendimento aos espíritos sofredores. Há espíritos que nem sequer sabem que desencarnaram. Então, eles são atendidos nessas reuniões mediúnicas. Não quer dizer que isso não sirva de instrução para nós. Então, ela pode ser uma reunião instrutiva e séria, mesmo fazendo atendimento exclusivo a espíritos inferiores ou espíritos sofredores, que não quer dizer que são maus, eles apenas estão em sofrimento. E aí, a gente pode ver que mesmo se mudando um pouco esse corpo da reunião mediúnica, não deixa de ter uma finalidade útil.
precisamos ponderar, né, a tarefa excepcional do codificador, aliada às necessidades e méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Sim, ele também está falando do mérito, né, de Kardec, de estar ali tendo comunicação com espíritos elevados, mas que eles vieram com uma finalidade, né? Eles vieram com um objetivo. Não foi simplesmente para atender Allan Kardec, não. Eles, tanto é que se Kardec não tivesse aceitado a missão, né, de fazer toda essa compilação de informações, de fazer toda essa formação do que vem a ser hoje o corpo da doutrina espírita, teria sido encaminhada a tarefa para outro que se encontrasse disponível para isso. E então, gente, eu espero que tenha ficado bem esclarecida, bem compreendida a aula de hoje, mas me coloco, como sempre, à disposição para tirar dúvidas, me coloco à disposição para sugestões, para críticas construtivas e podem deixar nos comentários que a gente estará sempre dando feedback, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!